Pronto, estamos gravando a aula. Então, na primeira unidade, nós falamos sobre essas noções teóricas básicas do processo. Falamos sobre a evolução histórica das resoluções de conflito, falamos sobre conciliação, mediação, arbitragem. Ainda falamos sobre fontes e métodos alternativos de resolução de conflitos, especificando ainda mais esses outros métodos de resolução de conflito que eu citei agora. Falamos sobre o princípio do acesso à justiça e a constitucionalização do processo, e a diferenciação entre direito processual e direito material e as normas processuais no tempo e no espaço. Isso na primeira unidade. E na segunda unidade, nós falamos exclusivamente dos princípios estruturantes do processo, eles esculpidos na Constituição Federal e também no novo Código de Processo Civil. E daí falamos de uma enormidade de princípios, todos eles, sem exceção, importantíssimos e essenciais para o processo. E na última aula, nós falamos sobre os princípios da publicidade, da lealdade processual, da tempestividade, da prestação jurisdicional, da primazia do julgamento de mérito, do acesso à justiça novamente, falamos sobre preclusão temporal, lógica, consumativa, falamos sobre o duplo grau de jurisdição e o princípio do juiz natural. E agora nós vamos entrar em uma nova unidade, a unidade 3, certo? Que versa sobre a teoria da jurisdição, da ação e competência. O livro de vocês, o qual nós seguimos, ele detalhou mais para vocês esse assunto da teoria da jurisdição, da ação e competência. E aqui vale até parabenizar, tendo em vista que fracionou esses assuntos e fica mais fácil o entendimento, mais fácil a intelecção por parte de vocês. Então são aulas curtas, são aulas pequenas, o assunto não é muito grande, no entanto, ainda que não seja grande, é um assunto profundo, que deve muito fazer uma análise mais aprofundada e não tão pouco perfunctória. Então, devemos nos debruçar sobre o assunto da teoria da jurisdição, da ação e da competência, porque é um assunto importantíssimo também. No entanto, o livro de vocês veio detalhando, nas outras sessões nós vamos ver assuntos ainda da teoria da jurisdição. Alguns livros vocês vão poder consultar, fixa a teoria da jurisdição num único capítulo, podemos dizer numa única aula. E aqui no livro de vocês têm essa subdivisão em 4 aulas. Então, fica bem mais fácil essa análise, certo? Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem mais gente para entrar aqui na aula. Só um momento. Vamos lá, pessoal. Então, conforme eu estava falando, o assunto, teoria da jurisdição, ação e competência, ela foi fracionada em várias aulas para vocês, Então, vocês podem encontrar esse assunto em outros livros condensado num único capítulo, mas aqui o autor do livro optou por fracionar esse assunto e ficou muito bom, muito mais fácil de estudar. Então, essa é a dica para vocês. E a aula, os assuntos não são grandes, no entanto, são profundos e merecem essa análise mais cuidadosa. Vamos avançando. Pessoal, vamos falar hoje da teoria da jurisdição, partindo das mais diversas perspectivas conceituais, certo? Vamos trazer aqui vários conceitos de jurisdição, trazendo a abordagem de vários teóricos, vários processualistas, sobre a teoria da jurisdição.
é um tema que fornece muitos debates, né? Debates acalorados hoje na doutrina, na jurisprudência, e que merece destaque da nossa parte também. Vamos falar, além dessas perspectivas conceituais da teoria da jurisdição, vamos falar também sobre as suas principais características e a relação entre poder e jurisdição, além das características básicas da atividade jurisdicional, da atividade legislativa, executiva, bem como as suas principais diferenciações. Muito do tema tratado hoje, vocês já viram em direito constitucional no semestre passado. Então, são institutos que vocês já dominam, certo? De logo, é necessário trazer o conceito de jurisdição. E, tradicionalmente, jurisdição se define pelo poder que o Estado tem em aplicar o direito em substituição à vontade das partes, certo? É um conceito clássico, tradicional, de jurisdição, ok? E aqui, lembrando a nossa primeira aula nesse semestre, sobre essa linha histórica traçada a respeito da evolução dos meios de solução de conflito, né, nós temos que, no primeiro momento, os conflitos eram sanados pela força, né? Temos aí a autotutela, ou ainda pela desistência de alguma das partes, né? Então a parte não quer mais, desiste, sanado a situação. E vai surgindo ainda outras modalidades de solução de litígio, de autocomposição. E aí falamos também de conciliação, mediação, certo? Onde as partes abrem mão, né? Através de concessões entre essas mesmas partes. E por fim, vai surgindo também a heterocomposição, cuja solução de conflito vai agora para a mão de um terceiro que não está envolvido nesta lide, né? Nesse litígio, nessa celeuma, ok? Então, nós devemos compreender que o Estado avocou para si, em determinado momento, o ônus de prestar a jurisdição, né, que antes era através dos particulares, certo? E agora o Estado avocando esse poder, né, reservando para si esse ônus de prestar a jurisdição, fica nas suas próprias mãos o exercício da jurisdição. Então, jurisdição, segundo a lição de Misael Montenegro Filho, tem-se que consiste no poder que é conferido ao Estado, através de seus representantes, de solucionar conflitos de interesse não dirimidos no plano extrajudicial. Então, tudo aquilo que não foi resolvido no plano extrajudicial é conferido ao Estado, certo? E a jurisdição, assim, consiste no poder que é conferido a esse Estado de solucionar esses conflitos, revelando a necessidade, ainda continua o professor, da intervenção do Estado para que a pendência estabelecida entre as partes seja devidamente solucionada, certo? Então, de logo aqui nós já temos o conceito de jurisdição, que é o poder que é conferido ao Estado, através de seus representantes, de solucionar os conflitos, os litígios não resolvidos na seara extraprocessual, certo? Avançando aqui ainda, nós temos que a jurisdição ela pode ser entendida como peça fundamental para a atuação estatal, dentro do objetivo de aplicar o direito material ao caso concreto apresentado, resolvendo situação de crise jurídica e obtendo, por conseguinte, a pacificação social. Então, tem-se como objetivo a pacificação do litígio, né? A pacificação social. Então, ela pode ser entendida como uma atuação estatal, conforme eu já expliquei para vocês, e o objetivo de aplicar o direito material, certo? Ao caso concreto que é apresentado. Então, sendo a jurisdição a função estatal que tem
por finalidade a atuação da vontade concreta da lei, por meio da substituição pela atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou dos próprios órgãos públicos, sejam a afirmar a vontade da lei, seja tornando tal vontade efetiva, certo? E aí, qualquer estudo referente à jurisdição deve necessariamente partir de duas noções extremamente relevantes. Vocês podem conferir essas noções até no livro de vocês. A primeira noção está diretamente atrelada ao conceito de jurisdição, que é a busca pela solução de conflitos. Então, a jurisdição necessariamente que é o poder conferido ao Estado para solucionar o conflito. Então, se tem a busca pela solução de conflitos. E no segundo momento, a entrega dessa função para um terceiro que não é parte no litígio. Nós vimos na primeira aula desse semestre que, vendo a linha histórica, né, sobre os meios de resolução de conflitos, falamos aqui nessa aula também, nós tínhamos que as partes se resolviam, depois a autocomposição e agora a heterocomposição, na qual um terceiro imparcial vai resolver a lide. Não mais fica nas mãos das partes e agora passa-se para a mão de um terceiro que não é parte do litígio para resolver essa pendenga, para resolver essa situação. Então, o estudo referente à jurisdição deve partir dessas duas noções básicas, que está atrelada ao conceito de jurisdição. Primeiro, a busca pela solução de conflitos, e a segunda, a entrega dessa função para um terceiro que não é parte do litígio. Avançando. E aqui, Cássio Scarpinella Bueno, ele, numa visão sobre a exclusividade do Estado no exercício da função jurisdicional, ele afirma que pode ser entendida como a função do Estado destinada à solução imperativa, substitutiva e com ânimo de definitividade de conflitos intersubjetivos e exercida mediante a atuação do direito em casos concretos. Vamos voltar. Então, o professor Cássio Scarpinella, nessa visão de defensor exclusivo do Estado no exercício da função jurisdicional, ele afirma isso que eu acabei de dizer, que tal exercício de atuação do Estado não se limita à declaração de direitos, mas também à realização concreta, prática, com vistas à pacificação social. Então, ele defende que o exercício da atuação jurisdicional do Estado não fica limitada à declaração de direitos, né, dizendo que o direito é esse. Não, mas a função primordial com vistas à pacificação social, certo? Candinamarco e Lopes afirmam que a jurisdição é a função do Estado destinada à solução imperativa dos conflitos e exercida mediante a atuação da vontade do direito em casos concretos. Então, aqui nós estamos vendo, para quem chega agora, principais conceitos acerca da teoria da jurisdição, né? A visão de vários autores sobre a teoria da jurisdição. E um dos autores, Dinamarco e Lopes, afirma que a função do Estado, que jurisdição é a função do Estado destinada à solução imperativa dos conflitos e exercida mediante a atuação da vontade do direito em casos concretos. No mesmo sentido, Liebman, citado por Fuchs em seu livro Teoria Geral do Processo, afirmava que a jurisdição tinha como finalidade tornar efetiva a ordem jurídica, impor através do judiciário a regra jurídica concreta que, por força do direito vigente, deve regular determinada situação jurídica. Então, a citação muito interessante aqui de Liebman, né? Então,
O Estado, ainda segundo Fux, por meio da jurisdição e provocado pelo interessado que exerce a ação, institui um método de composição do litígio, com participação dos reais destinatários da decisão reguladora da situação litigiosa. Então, as partes participam da decisão de resolução do litígio, certo? Então, a jurisdição, pessoal, tem como finalidade tornar efetiva a ordem jurídica e impor, através do Poder Judiciário, a regra jurídica que, por força do direito vigente, deve regular determinada situação jurídica. Então, aplicando-se, de fato, o direito material. E o Estado, como garantidor da paz social, conforme falei, ele avocou para si a monopolização de resolução dos conflitos, né, que, na verdade, dotou um de seus poderes, o Poder Judiciário, a atribuição de solucionar os conflitos, certo? Aplicando o direito objetivo, né, ao caso concreto. Então, é interessante essa análise da função do conceito da jurisdição, certo? Que é uma função do Estado destinada a solucionar os conflitos, certo? Que são apresentados ao poder judiciário, certo? Então, o Estado, como garantidor da paz social, avocou para si esse monopólio de solucionar os conflitos. Avançando, ainda Luiz Fux afirma que o Estado, como garantidor da paz social, repise-se aqui, é interessante isso, porque antes estava na mão dos particulares, e agora o Estado, certo? Ele chama para si a monopolização de dizer o direito, de dizer quem vai ter sucesso ou não na demanda, certo? Então, o termo jurisdição vem do latim jurisdício, ou seja, a atividade de dizer o direito. No entanto, a função jurisdicional é muito mais, conforme eu falei para vocês, simplesmente declaratória. Ela traz em si a ideia de satisfação integral do direito declarado, conforme nós falamos aqui, não apenas em dizer o direito, no conceito de Cássio Scarpinella Bueno, mas sim o que? A realização concreta, prática, com vistas à pacificação social. Ainda no tocante aos conceitos, o professor Fred Dier acrescenta que a jurisdição é função atribuída à terceira imparcial, pronto, primeiro ponto, a terceira imparcial, ou seja, lembra lá as duas ações básicas? Solucionar conflito e por meio de um terceiro imparcial? O professor Fred Dier também vem na mesma toada, afirmando que a jurisdição é função atribuída à terceira imparcial, a, de realizar o direito de modo imperativo, B, criativo, reconstrutivo, C, reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas, tá vendo aqui, pessoal? Não apenas declarando direito, certo? Mas reconhecendo, efetivando, protegendo as situações jurídicas, concretamente deduzidas, em decisão insuscetíveis de controle externo. Então, nenhum outro órgão vai poder controlar a decisão do Poder Judiciário, certo? Um órgão, por exemplo, da administração pública, o poder executivo controlando atos, controlando decisões do Poder Judiciário. Não, decisão insuscetível de controle externo e com a aptidão de tornar-se indiscutível. Se formou a coisa julgada, transitou em julgado, não se tem mais discussão. E aqui Carnelucci ensina que juiz não é só o que julga, mas também é aquele que ordena. É aquele, em suma, cuja decisão tem eficácia de uma ordem. Certo, pessoal? Então, juiz não é apenas aquele que vai julgar, mas também é aquele cuja decisão tem eficácia de uma
ordem, certo? Vamos avançar. Então, pode-se extrair duas noções atreladas ao conceito de jurisdição. Lembra lá que nós falamos no início da aula? Primeiro, a busca de solução de conflitos. Depois, segunda, um terceiro que não é parte no litígio, que vai entregar a solução desses conflitos, certo? Arruda Alvim ainda sintetiza que jurisdição é dizer o direito no processo de conhecimento e, quando necessário, realizá-lo coativamente, ou seja, lá no processo de execução, ok? Então, pessoal, são conceitos de... Ô, Vinícius, Oi, Vinícius, Aldeci, só um minuto aí. diga. Nesse caso aí, então, o terceiro imparcial passaria a ser o Estado. Perfeitamente, perfeitamente. Lembra que, vendo por uma linha histórica, né? No início, nós temos a autotutela, ou seja, os conflitos eram sanados pelo exercício da força. Depois, nós temos a autocomposição, né? A conciliação, mediação. Aí, após isso, nós temos a heterocomposição, que é a solução do conflito emana de um terceiro que não está envolvido no impasse, certo? E agora, como o Estado avocou para si, ou seja, chamou para si a solução monopolizada dos conflitos, ele, o Estado, como garantidor da paz social, esse terceiro hoje é o Estado, certo? E agora o Estado juiz. Beleza, Aldeci? Tranquilo, Vinícius, obrigado. Valeu, irmão. Vamos avançando. Pessoal, tem-se, portanto, que a função jurisdicional compete preponderantemente ao poder judiciário, como acabei de falar agora, mediante a intervenção de nosso colega Aldeci, certo? Então, agora tem-se que a função jurisdicional compete preponderantemente, grave essa palavra, preponderantemente ao poder judiciário, certo? Então, o Estado dotou um de seus poderes, o judiciário, certo? Da atribuição de solucionar os conflitos mediante a aplicação do direito objetivo, certo? No entanto, pessoal, será que apenas o poder judiciário desempenha a função jurisdicional? Será que só o poder judiciário ele vai desempenhar a função jurisdicional, por exemplo, de declarar o direito, certo? De trazer a pacificação social? Somente o poder jurisdicional? Vamos avançando. O poder do Estado é uno, conforme nós temos lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, certo? Então, nós temos que o poder do Estado, ele é uno e emanado do povo, certo? No entanto, o Estado, até mesmo para racionalizar a condução de suas obrigações, divide as suas atividades por órgão especializado, certo, pessoal? Então, o Estado, para racionalizar, para facilitar a condução de suas obrigações... Ô, Vinícius, Oi, diga, irmão. com base na declaração de Fux aí, um imóvel que ele está aí em uma localidade, em uma divisa, entre dois estados aí, uma comarca, ela pode avocar para si em uma decisão aí de um impetrante na questão de posse desse imóvel, sendo ela aí contida em duas jurisdições, uma divisa entre dois estados. Uhum, entendi. Uma comarca de um estado pode avocar para si o poder de julgar tal causa. É Clebson que está falando? Isso. Pronto, vamos lá, Clebson. Nessa primeira aula,
apenas estamos falando, apenas não, né? Estamos falando sobre a teoria da jurisdição. Nós vamos falar ainda sobre a competência, certo? O conceito de competência, o momento de fixação da competência, a competência internacional, competência interna, competência dos tribunais, competência federal, enfim, competência estadual, né? Mas te adiantando, né, mesmo que não é o tema da aula, sobre direito real, direito da coisa, vai se ter a competência onde está localizado o imóvel, certo? Mas isso, o tema competência e todas as suas especificações, nós vamos falar nas próximas aulas. Apenas aqui para não confundir conceitos de jurisdição, ação e competência, certo? Que são conceitos distintos, né? Então, vamos fazer aqui essa abordagem linear aqui de jurisdição, de ação e de competência, mas quando chegarmos em competência, vamos analisar qual é o foro competente, foro do domicílio do réu, do autor, onde está localizada a coisa, existe ainda o foro domicílio do alimentando, foi revogado pelo novo Código de Processo Civil ou não, né? Qual é a competência para apreciação do conflito, certo? Então, havendo um conflito de competência, como é que se resolve esse conflito de competência? Nesse caso que Clebson trouxe, uma comarca, um juiz disse que é competente para julgar uma causa, outro juiz disse que ele que é o competente. Então se instaura um conflito de competência. Como é que se resolve isso? Mas isso vai ser tópico específico de debate em aula já pré-estabelecida, certo? Quando tratarmos de competência. Então, vamos seguir aqui essa abordagem aqui de jurisdição, de ação, de competência, até para não fundir os demais. Vinícius, Diga. relacionado aí a essa pergunta de Clebson, entre dois estados, aí a competência não seria da União, não? Pronto. É isso que eu acabei de falar para vocês. Vai ser tópico específico de debate da nossa aula, o tema de competência. Porque se eu entrar no tema de competência aqui, eu avanço uma seção do livro de vocês, certo? E aí vai confundir com os conceitos de jurisdição. A competência da Justiça Federal está lá no artigo 109 da Constituição Federal, certo? E lá você vai poder ver toda a competência da Justiça Federal, que vai ser, afirmo para vocês, tema e debate de todas as nossas aulas. Então, havendo competência, por exemplo, entre juízes de cidades diferentes, de comarcas diferentes, quem é que resolve esse conflito de competência? Há conflito de competência, por exemplo, de juízes federais. Né? Quem vai resolver esse conflito? É o STJ? É o Tribunal Regional Federal? Como é que se vai resolver essa celeuma? Mas podem ficar tranquilos que o objeto vai ser objeto específico da nossa aula. Mas para não confundir os alunos e os colegas, né, até vocês mesmos, vamos partir aqui, né, da análise de um conceito separado, né, de jurisdição, depois nós vamos aprender sobre ação, depois nós vamos aprender competência. Primeiro a gente tem que saber aqui o que significa jurisdição, certo? Depois as características da jurisdição. O que é a jurisdição? Nós já vimos. Depois de saber jurisdição, é que nós vamos poder compreender a competência, certo? Eu não tenho como saber primeiro quem é o responsável por julgar um caso, sendo que eu não sei nem quem é esse responsável por julgar um caso, né? Eu não sei nem que poder esse juiz tem para poder resolver o caso, né? Então vamos entender primeiro aqui o poder que é conferido ao Estado para resolver a demanda. Depois nós vamos entender quais são as demandas e quem é que vai julgar as demandas, certo? Podem ficar tranquilos que isso vai ser momento de debate nas nossas próximas aulas. Mas apenas aqui a título de intelecção, de entendimento mais fácil, né, mais tranquilo da matéria, vamos fracionando esses conceitos para não ter uma confusão de conceitos, né, para não embolar todos esses termos aí na nossa mente, ok? Beleza? Então vamos avançando. Então temos que a função jurisdicional, ela compete, grava essa palavra,
já dizia em momentos anteriores, compete preponderantemente ao poder judiciário, certo? Então, a função jurisdicional compete preponderantemente ao poder judiciário. No entanto, será que apenas o Poder Judiciário ele desempenha essa função jurisdicional? Somente o Poder Judiciário que vai desempenhar essa função jurisdicional? Pessoal, nós temos que no artigo 1º da Constituição Federal, o poder do Estado é uno, emanando do povo, certo? No artigo 1, parágrafo único da Constituição Federal, vocês vão poder analisar esse artigo, que eu transcrevi aí no slide. No entanto, o Estado, até mesmo para racionalizar a condução de suas obrigações, ele divide suas atividades por órgão especializado. Então, o Estado ele está encarregado de prestar as funções, tanto jurisdicionais, a função jurisdicional, a função legislativa e a função administrativa ou executiva. Cada uma dessas funções apresentando características próprias, certo? Distinguindo entre si, dentre outras coisas, pelos seus objetivos. Então, Ô, Vinícius, Aldeci, só mais uma pergunta. Pode dizer. Então, necessariamente, esse terceiro imparcial não precisa ser o Estado, pode ser outro órgão, no caso. Ótima pergunta. Perfeito. Você foi no ponto nevrálgico da questão, né? A indagação é, será que apenas o Poder Judiciário desempenha essa função jurisdicional? Você acabou de responder e está correto. Não apenas o Poder Judiciário exerce essa função jurisdicional, mas também, atipicamente, o Poder Executivo e Legislativo. Perfeita observação, Aldeci. Avançando. E aqui vamos complementar essa sua intervenção. Na forma do artigo 2º da Constituição Federal, temos que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e o Judiciário. Então, são poderes independentes e harmônicos entre si. Vocês já estudaram e sabem que o Poder Legislativo, ele exerce, olha a palavrinha que eu falei, preponderantemente a atividade legislativa, certo? Então, o Poder Legislativo exerce preponderantemente a atividade legislativa. O Poder Legislativo, nas lições de Calamandrei, se manifesta em estabelecer novas normas jurídicas. Ponto. A função típica do Poder Legislativo é a atividade legislativa. É o quê? Estabelecer novas normas jurídicas, certo? Ainda diz que criação de leis. Pronto. Criando as normas que regerão a conduta dos cidadãos. Pronto. Poder Legislativo. Já o Poder Executivo, ele desempenha a palavrinha principalmente, certo? Então, exerce preponderantemente a atividade administrativa. Essa é a sua função típica. A função do Poder Executivo é essa. A função típica dele é o quê? Desempenhar a função de atividade administrativa, aplicando as leis. Pronto. Já o Poder Judiciário, se manifesta em o quê? Observar concretamente as normas já estabelecidas. Certo, pessoal? Então, exerce preponderantemente a atividade jurisdicional. A palavrinha preponderantemente. A função típica do Poder Judiciário, a atividade jurisdicional, aplicando as normas aos casos concretos. Mas aqui, professor, tem a função atípica, então, desses poderes? Avançando. Além dessas funções típicas, e aqui entra agora a intervenção do nosso colega Aldeci, cada poder pode exercer em determinadas e específicas situações, desde que previstas em lei, funções dos demais poderes, certo? Então, o poder legislativo, o poder executivo
em situações determinadas e desde que previstas em lei, certo? Pode, certo? Exercer atipicamente a realização da função característica de um outro poder, ok? Então, concluímos que, apesar de preponderantemente, de principalmente, a função jurisdicional ser atribuição do Poder Judiciário, os poderes executivo e legislativo também exercem de forma atípica tal função. Exemplo, processo administrativo, que corre na administração federal, municipal, por exemplo, exerce a administração pública, nesse caso, a atividade jurisdicional. Multa de trânsito, exemplo aqui, abre-se a possibilidade ao suposto infrator da multa, né, suposto infrator do artigo estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, de apresentar a defesa, né? Essa defesa vai ser o quê? Julgada por um órgão da administração, certo? Após a possibilidade de oferecer, se perder o recurso, se não ter êxito no recurso, né, não lograr êxito no recurso, abre a possibilidade de apresentar, na defesa, abre a possibilidade de apresentar um recurso ainda, né? E tem-se os órgãos, né, da administração pública. No auto de infração trabalhista, por exemplo, abre-se a possibilidade à empresa, por exemplo, supostamente infratora das determinações da lei do trabalho, da consolidação da lei do trabalho, em apresentar sua defesa, certo? Por exemplo... Ô, Vinícius. Oi, Aldeci, diga. Vinícius, só mais uma pergunta. Vou dizer. Então, neste caso, a arbitragem passa a ser uma jurisdição? Pronto. É o último tópico da nossa aula. Você aguenta um pouquinho aí e nós vamos falar dela especificamente? Tranquilo. Pronto, é o nosso último tópico, né? Vamos seguir aqui uma linha só para a gente entender lá no final a arbitragem, certo? Vamos lá, pessoal. Aqui ainda nós temos que o poder executivo, né, atipicamente realizando a função do poder judiciário, que é julgar, né? Então, nós temos aqui, nesse caso, dizia eu, que supostamente uma empresa infringindo a norma trabalhista, ela vai ser autuada, vai poder apresentar a sua defesa ao superintendente regional do trabalho. Após isso, não logrando êxito, ela pode ainda recorrer, né? E a palavra sendo da administração pública, aí no caso o órgão da administração federal. Então, a administração pública exercendo, nesse caso para vocês aqui, ó, que eu estou trazendo, atividade jurisdicional. Então, a função típica dela é o quê? A aplicação das leis, né? A atividade preponderante dela é essa, sua atividade administrativa. No entanto, atipicamente, ela pode exercer a atividade jurisdicional. Exemplo, processo administrativo. Igualmente, nesse mesmo sentido, o julgamento do processo de impeachment de autoridades públicas pelo Poder Legislativo, lá previsto no artigo 52, inciso 1º da Constituição Federal. Então, no artigo 52, inciso 1º da Constituição Federal, tem-se a competência do Poder Legislativo em proceder ao julgamento do processo de impeachment, né, de autoridades públicas. Então, é o quê? O Poder Legislativo em atividade jurisdicional. Ou seja, atipicamente realizando a função de um outro poder. A função típica do Poder Legislativo é o quê? Criação de normas, né? Criação de novas normas jurídicas, segundo Calamandrei. No entanto, atipicamente, exerce a atividade jurisdicional, certo? E aqui se tem as seguintes questões. A função jurisdicional cabe única e exclusivamente ao Estado, tipicamente ao Poder Judiciário,
e atipicamente aos poderes executivo e legislativo, a UDC acabou de dar a dica para vocês, né? Então, a pergunta que se tem é: a função jurisdicional cabe única e exclusivamente ao Estado, tipicamente ao Poder Judiciário e atipicamente aos poderes executivo e legislativo, ou seja, somente o Estado, ele pode, né, somente a ele cabe exclusivamente a função jurisdicional, né? Somente o Estado tem o caráter de tutelar a ordem jurídica, ou podemos falar, né, está presente em nossa legislação a jurisdição privada? Tem-se essa possibilidade? Avançando. Na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, que nós já vimos aqui exaustivamente em nossas aulas, nós temos o princípio, né, do que? Qual é o princípio que se tem no artigo 5º da Constituição Federal? Quem é que lembra aí? Quem lembrar pode dizer. O princípio discutido no artigo 5º da Constituição Federal. Quem é que lembra aí? Alguém lembra? Vamos lá, é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nós falamos na unidade 2, certo? Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Que diz que a lei não excluirá, da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Então, lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, versando sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, tem-se que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, certo? Por seu turno, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 3º, disse que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Perceberam aqui, pessoal, alguma diferença entre o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal e o artigo 3º do novo Código de Processo Civil de 2015? Perceberam alguma diferença? Eu até destaquei para vocês aqui nos slides. Nós temos que, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, diz que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário. Certo, pessoal? Já no artigo 3º, nós temos que não se excluirá, artigo 3º do novo Código de Processo Civil, que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Então, qual a diferença que reside entre a apreciação do Poder Judiciário e a apreciação jurisdicional? Qual a diferença que reside entre esses dois termos, né? Entre a apreciação do Poder Judiciário para a apreciação do Poder Jurisdicional, né? Avançando. Teresa Arruda Alvim Vanbier, Maria Lúcia, Leonardo e Rogério Torres de Mello afirma que a única alteração de apreciação do Poder Judiciário para apreciação jurisdicional tem o sentido de que, de indicar que as ameaças ou lesões a direito deverão ser dadas soluções de direito, mas não necessariamente pelo Poder Judiciário. Então, não se tem aqui agora, pela redação do artigo 3º, a necessidade da solução de direito vir do Poder Judiciário, certo? Se vocês perceberem no artigo 3º, após o caput, nós temos o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. O parágrafo 2º diz que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, percebe aqui agora, não necessariamente mais a apreciação do Poder Judiciário, mas o quê? Outras
outras soluções de direito, como no parágrafo 3º. Conciliação, mediação, métodos de solução judicial de conflitos, certo? Os modos de solução de conflitos, né? E ainda nós temos a arbitragem, que é permitida na forma da lei. Então, a única alteração do artigo 5º, 35, para o artigo 3º do novo Código de Processo Civil é de apreciação do Poder Judiciário para apreciação jurisdicional, no sentido que agora as ameaças ou lesões a direitos não fiquem mais, né, não sejam necessariamente resolvidas pelo Poder Judiciário, pelo Estado juiz, mas também as soluções sendo dadas, né, de modo diverso, claro, desde que fixados em lei. Aí nós temos, citei como exemplo, conciliação, mediação, arbitragem, certo? Então, neste contexto, conforme o parágrafo 1º do artigo 3º, e de acordo também com a intervenção do nosso colega Aldeci, temos que é permitida a arbitragem na forma da lei. O artigo 3º, parágrafo 1º, diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. A redação ótima, perfeita. É permitida a arbitragem na forma da lei. Certo, pessoal? Então, aqui agora, ó, novas soluções, outras soluções, certo? Não apenas a solução do poder, advinda do Poder Judiciário, nas mãos do Estado juiz, certo? E avançando, nós temos que parte da doutrina entende que pode haver prestação jurisdicional por terceiro imparcial que não está. Ô, Vinícius. Oi, Alessi. Vinícius. Diga. Pode dizer. No caso aí, esse artigo 3º do Código Civil não afronta o artigo 5º da Constituição Federal, não? No que diz respeito aí a essas decisões? Não. Boa pergunta, boa intervenção. Ó, o artigo 3º, caput do novo Código de Processo Civil, ele repete-se a promessa constitucional do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, de que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, certo? E esse princípio, lembro até da lição do professor Daniel Amorim Assunção Neves, esse princípio ele tem dois aspectos. A relação entre a jurisdição e a solução administrativa de conflitos e o acesso à ordem jurídica justa, certo? Firme no entendimento de que a inafastabilidade somente existirá, concretamente, por meio de um processo que efetivamente tutela o interesse da parte titular do direito material. Então, o que significa isso? Significa que o Estado agora está dando, ou seja, ele está permitindo que outros órgãos, né, prestem a atividade jurisdicional, certo? Então, o entendimento é tranquilo de que o interessado, ele pode provocar o judiciário em razão de lesão ou ameaça de lesão a direito, certo? Então, ele não é obrigado a procurar antes disso mecanismos administrativos para solucionar os conflitos, não, ele não é obrigado, não. Se ele quiser, ele pode procurar diretamente o Poder Judiciário, certo? Ressalvado algumas exceções que nós vamos falar hoje ainda, ok? Então, o artigo 3º, caput do novo Código de Processo Civil, ele repete-se essa promessa constitucional do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, né? Ele vem, podemos dizer, ainda que de uma forma complementando o artigo 5º,
inciso 35 da Constituição Federal. Ele não é incompatível com a Constituição Federal. Na verdade, ele não é inconstitucional. Ele vem estabelecendo a norma, ele vem cumprindo a promessa do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, certo? De que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, certo? Beleza, Odeci? Então, parte da doutrina entende, e aqui a doutrina robusta, né, inúmeros autores, inúmeros processualistas, entendem que pode haver prestação jurisdicional por terceiro imparcial que não o Estado. Exemplo, Fred Dier defende que a arbitragem, abre aspas, é propriamente jurisdição. Olha que interessante, ele entende que a arbitragem é propriamente jurisdição, exercida por particulares com a autorização do Estado e como consequência do exercício do direito fundamental de autorregramento. Então, o Estado aqui agora, ele permite, né, a jurisdição sendo exercida por particulares. É o Estado permitindo isso. Vide norma do artigo 3º, parágrafo 1º, parágrafo 1º, na verdade, do novo Código de Processo Civil. Então, aqui agora é o Estado autorizando, tá, a jurisdição sendo exercida por particulares, certo, pessoal? E ainda, o professor Fred Dier continua dizendo que o Estado detém o monopólio da jurisdição, mas não o monopólio de seu exercício. Lembra lá que no início da aula eu falei que o Estado avocou para si a solução monopolizada dos conflitos, né? O professor Fred Dier vem dizendo que o Estado detém o monopólio da jurisdição, só meu. No entanto, ele não tem exclusivamente o monopólio de seu exercício, né? O monopólio da jurisdição é dele. Ele, no entanto, pode o quê? Permitir, autorizar, né, o exercício da jurisdição de outro modo. A arbitragem, nesse caso, seria exemplo de exercício da jurisdição por particular, certo, pessoal? Então, possível, né, na verdade, nos casos que sejam autorizados por lei, né? E aí o artigo 3º, parágrafo 1º, é bastante claro em dizer que é permitida a arbitragem na forma da lei, certo? E aqui, Fred Dier ainda, processualista baiano, né, ele questiona ainda o entendimento de que a função jurisdicional seja exclusiva de quem investido da autoridade de juiz, já que a outros poderes do Estado é cabível a atividade jurisdicional como função atípica, né, reforçando tudo aquilo que nós já falamos em momento anterior. Em sentido oposto, e aqui numa visão tradicional, né, em sentido oposto ao que foi apresentado pelo professor Fred Dier, nós temos Alexandre Câmara, que entende que a função jurisdicional é monopólio do Estado, não podendo a arbitragem ser considerada jurisdição, certo, pessoal? Ele entende que a jurisdição é função estatal, por definição, certo? E só podendo ter essa característica a atividade que provenha do Estado, certo? Então, perceba as diferenças de posicionamento, né? Nós temos, de um lado, os defensores da natureza jurisdicional da arbitragem, como o professor Fred Dier, Carlos Alberto Carmona, Joel Dias Figueira Júnior, né? Newton César Antunes da Costa, né? Defendendo a natureza jurisdicional da arbitragem. De um outro modo, nós temos
a visão de Alexandre Câmara, que entende que a função jurisdicional, numa visão tradicional do conceito de jurisdição, deve ser sempre atrelado à atuação do Estado. Certo, pessoal? Então, nós temos duas visões distintas sobre a função da jurisdição, né? E também da natureza jurisdicional da arbitragem. E aqui que nós vamos adentrar de fato ao tema da natureza jurisdicional da arbitragem. Segundo Evan Nogueira e Malafaia, afirma que a arbitragem é instituto através do qual as partes conferem poder a terceiro. Olha que interessante. A arbitragem é instituto através do qual as partes conferem poder a terceiro para aplicar o direito e solucionar um conflito. Ó, veja um terceiro agora, né, uma jurisdição privada, né, por meio do Instituto da Arbitragem, né, um terceiro aplicando o direito e solucionando um conflito. Né, hipótese que, sendo livremente escolhida pelas partes, afastará a aplicação do conflito pelo Estado. Afastará a apreciação do conflito pelo Estado. Então, o próprio Estado, ele tem um monopólio da jurisdição, no entanto, ele não tem um monopólio do exercício da jurisdição. Então, é o Estado, por meio da livre escolha das partes, certo? Conferindo a um terceiro, né? Conferindo a um terceiro a aplicação do direito para solucionar um conflito e tirando dele, do Estado, a apreciação do conflito, certo? Ele diz, eu não vou julgar. Quem vai julgar vai ser a parte. Mas onde se tem isso nisso? Especificamente, essa previsão é trazida em lei. Nós temos o artigo 3º, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, que é permitida a arbitragem na forma da lei. Né? Então, a arbitragem é este instituto, através da qual as partes, por livre manifestação de vontade, conferem a um terceiro a possibilidade de aplicar o direito e solucionar o conflito, certo? Afastando a apreciação pelo poder do Estado. Alguém perguntou? Foi eu, Anacleto. Seria aqui em Brumado nós temos aqui o que Mabilange criou ali do lado do escritório dela? Seria isso aí, não? Pronto. Lá é uma câmara de mediação, né? Lembra que nós falamos sobre as diferenças de conciliação, né, e de mediação e também de arbitragem, certo? O que seria, na verdade, a autocomposição, né? O que seria, então, a mediação de conflito? Nós sabemos que é um procedimento de resolução informal, já falamos isso em sala de aula, né, na qual o mediador ele vai facilitar, ele vai, na verdade, podemos dizer, ele vai auxiliar para que as partes cheguem, a uma solução para o caso, né, resolvendo uma determinada pendenga, né, resolvendo uma determinada controvérsia. Então, é uma técnica utilizada para solucionar conflito, certo? Então, o objetivo da mediação é resolver ou até mesmo prevenir um conflito, ok? Beleza, Anacleto? Diferentemente da arbitragem e também da conciliação, que tem os seus conceitos próprios, ok? Beleza, Anacleto? Beleza, obrigado. Sandro, então, pessoal, feita essa análise, nós temos também que o STF, o Supremo Tribunal Federal, já declarou, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 6 e 7 da Lei 9.307, que vai tratar sobre a efetivação da cláusula compromissória, certo? Previsto lá na lei da arbitragem. Também o artigo 41 declarou como constitucional. Ainda sobre a constitucionalidade deste instituto, a Rodalvin afirma que não se trata de
destituição do poder do Estado para solucionar conflitos, conforme eu falei até nas lições do professor Fred Gier, né? E menos ainda, assegura o professor, inobservância do princípio da inafastabilidade da apreciação judicial. O poder-dever do Estado permanece, certo? Faltando-se às partes a utilização da arbitragem para os litígios patrimoniais que envolvam direitos disponíveis e entre partes que sejam maiores e capazes. Então, tem, pessoal, especificações na lei da arbitragem, né, especificações sobre a aplicação a específicos casos da lei da arbitragem, certo? Então, as alterações incorporadas na Lei 9.307 de 96, a Lei de Arbitragem, veio tornar inequívoco o caráter jurisdicional da arbitragem, assegura ainda a professora Eva, certo? Então, se tem deste instituto, as seguintes características da arbitragem. Primeiro, competência do árbitro para decidir sobre a existência, certo? Validade e eficácia da cláusula compromissória, prevista lá no artigo 8º, parágrafo único da referida lei, né, da lei da arbitragem. Então, o árbitro tem competência para decidir sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. O que é cláusula compromissória, que nós falamos também em sala de aula? O que seria essa cláusula compromissória? Então, por exemplo, as partes... deixa eu ver, acho que tem mais alguém aqui para aceitar na sala. Só um momento, pessoal. Pronto, tá. Aceitei aqui. Então, vamos lá. Então, o que seria essa cláusula compromissória? Né? Seria o quê? A convenção entre as partes, e até eu citei em sala de aula o exemplo, né, da resolução de um conflito de direito minerário entre duas empresas, por exemplo. Né? Então, essas duas empresas, através de uma cláusula contratual, de uma convenção entre elas, né, convenção entre partes, num contrato, elas afirmam e deixam fixados e estabelecidos que vão se comprometer à arbitragem para solucionar os litígios que possam surgir, né, em decorrência do descumprimento, por exemplo, desse contrato, né, no direito minerário, conforme eu até expliquei em sala. Então, a cláusula compromissória, em apertada síntese, é essa, né, onde as partes comprometem-se, né, à arbitragem, à solução de um litígio, ok? Na segunda característica, nós temos a obrigatoriedade de utilização da via arbitral, caso seja previamente escolhida pelas partes. E aqui nós temos o artigo 7º da Lei de Arbitragem. Foi até tema de trabalho, discussão, em sala de aula, né, entre a gente, né, onde eu até requisitei que vocês levassem em sala de aula, né, decisões, conceitos, né, exceções, especificações, como o STJ tem aplicado, né, a lei de arbitragem. Foi já tema debatido em sala de aula, que agora estamos revolvendo, né? Então, nós temos a obrigatoriedade de utilização, né, da via arbitral, caso ela seja escolhida pelas partes, certo? Perceba que, nesse caso, vem tornando o caráter jurisdicional da arbitragem, certo? Seguindo essas características. Terceiro, a professora Eve ainda vem afirmando que desnecessidade de homologação da sentença arbitral em juízo, conforme falado em sala de aula também, previsto lá no artigo 18, que possui, inclusive, natureza de título executivo judicial, lá no artigo 31 da Lei 9.307. Até essa lei teve alterações em 2015, certo, pessoal? Então, não precisa
a homologação dessa sentença arbitral por um juiz, pelo Estado juiz não. Né? Inclusive, ela possui natureza de título executivo judicial. Quarta característica, rigidez das hipóteses de anulação da sentença arbitral em juízo. Aí nós temos ainda as especificações do artigo 32 da Lei de Arbitragem. Então, segue-se, portanto, todas as características da jurisdição, né? A jurisdição arbitral. Ela segue todas as características da jurisdição. Lembra lá no início da aula, na qual o Estado avocou para si a solução monopolizada dos conflitos? Pronto. A jurisdição arbitral, ela tem basicamente todas as características da jurisdição. Por isso que o professor Fred Dier, né, e demais professores entendem ser, sim, conforme, voltando aqui nos slides para vocês verem. Diga, Aldeci. Então, no caso aí, cabe à jurisdição interpretar e aplicar o direito, ainda que esse terceiro imparcial não seja o Estado e seja uma Câmara de arbitragem. Isso, por exemplo, numa questão de um processo, saiu a decisão, tem validade juridicamente isso aí? Aldeci, vou te pedir para fazer de novo a pergunta, porque o áudio cortou, por gentileza. Não, eu disse assim, no Certo. caso, a jurisdição, ela tem o poder de interpretar e aplicar o direito, não é isso? Isso. O Estado, né, juiz, o poder judiciário, né? Vamos lá. E ainda que esse terceiro imparcial não seja o Estado, seja uma Câmara arbitral. Certo. Juridicamente, sim, é válido uma decisão dessa? Totalmente válida, por quê? Porque há previsão na própria lei. No artigo 3º, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, nós temos que é permitida a arbitragem, certo? Na forma da lei. Então, a lei de arbitragem ainda é vigente, então é totalmente permitida. Tá? E aqui apresentei para vocês até o conceito, né, do Instituto da Arbitragem, certo? E também as características da arbitragem previstas em lei. Tanto que o STJ já tem debruçado, o Superior Tribunal de Justiça já tem debruçado sobre a matéria, afirmando que sim, é constitucional. O Supremo Tribunal também já declarou, né, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 6, 7, 41 da Lei de Arbitragem. Tá? Então, é totalmente válida, certo? Então, se tem a competência do árbitro para decidir, né, sobre um determinado caso, desde que as partes elejam esse árbitro. Né? Então, perceba, que na arbitragem, as partes, né, vão eleger um árbitro para resolver o conflito. Ela não quer isso. Bruno, porém não é uma modalidade que é muito usada, que seja bastante usada, né? Ela é pouco usada, não é isso? Ainda é pouco usada, Bruno. Perfeita observação. Ainda é pouco usada, né? Vocês continuem pesquisando sobre a arbitragem, né? A gente estudou isso em sala de aula, mas continue estudando porque é uma possibilidade muito mais célere de resolver os conflitos. Muitas empresas e até assim se tem até também de aliviar em certas questões a dificuldade do judiciário, né? Nas questões que compete ser resolvido pelo árbitro, correto? Perfeito, corretíssimo, né? Então,
desafoga o poder judiciário, né? Então, o Estado agora, né, ele tem ainda o monopólio da jurisdição, conforme o professor Fred afirma. No entanto, ele não tem o monopólio do exercício da jurisdição. Ele vem, delegando o exercício da jurisdição, e nesse caso aqui, para a arbitragem. E a lei permite isso, né? O artigo 3º, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, tem-se essa permissão legal, né? A lei permite isso. E o Poder Judiciário ajuda muito os advogados, né? Acaba, de certa forma, atrapalhando o trabalho dos advogados, não é isso? Não, pelo contrário, é até bom, Bruno. Por quê? Porque se tem uma demanda mais rápida, e automaticamente, se tem a resolução da demanda mais rápida, e automaticamente os advogados podem, né, ter os seus honorários, né, receber seus honorários das partes mais rapidamente também. Né? Não se tem essa demora que hoje um processo leva muito tempo para se resolver, né, em regra, salvo raríssimas exceções. Né? Então, é totalmente válida, permitida, Aldeci, Bruno, tendo em vista que permitida pela lei, né, validada pela lei, no artigo 3º, parágrafo 1º, nós temos ainda a lei 9.307, que é a lei da arbitragem, certo? O Poder Judiciário já debruçou sobre essa questão, e se tem, sim, a possibilidade da atividade jurisdicional na arbitragem, né? A natureza jurisdicional da arbitragem, conforme explicado, certo? Então, nós temos, seguindo, né, que a atividade da arbitragem, né, segue todas as características da jurisdição. E quais são as características? Oi, diga, quem perguntou? Clebson. Diga, Clebson. Mediante aí a questão das cláusulas compromissórias, eu estava lendo aqui o artigo 7º e o parágrafo 7 diz que a sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral. O artigo 9º, o parágrafo 1º, diz que o compromisso arbitral judicial celebra-se por termo nos autos perante o juiz ou tribunal onde tem curso e demanda. A minha pergunta no escopo desses artigos é que, havendo uma comprovabilidade aí da parte que perdeu a causa e que foi sentenciada aí nessa questão arbitral, ela conseguindo comprovar um tipo de vício nessa sentença arbitral, ela tem como requerer interpor um recurso já na esfera judicial para que esse dano, essa lesão causada ao direito dela seja reparada? Ótima pergunta, Clebson. Se tem sim as possibilidades de se levar, né, ao Poder Judiciário, né, algumas demandas julgadas pelo árbitro, né? Mas quais são essas questões? No artigo 32, né, da própria lei de arbitragem, você vai ver, né, que é nula a sentença arbitral se aí tem lá os seus incisos, né? Salvo engano, no inciso 1º tem for nula a convenção de arbitragem. Aí tem o inciso 2º, tem o inciso 3º, o inciso 4º também. Aí tem ainda o inciso de que se a decisão foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem. Então, há sim a possibilidade. A regra é que há rigidez das hipóteses de anulação da sentença arbitral. Não é por qualquer coisa que se vai anular a sentença arbitral, conforme bem pontuado, né? Havendo, né, algumas situações, por exemplo, alguns vícios, conforme você trouxe aqui para a gente, se tem a possibilidade, sim, de nulidade da sentença arbitral. Você vai encontrar no artigo 32 da Lei 9.307 de 96 e seus respectivos incisos. Até o inciso 1º, salvo engano, vocês podem até conferir, por gentileza, ele foi alterado pela Lei 13.129, salvo engano, foi a alteração que eu falei em 2015, né? Então, onde se tem que for nula a convenção de arbitragem. Então, se não nula a convenção de arbitragem, pronto.
pode ser levada, sim, a juízo para trazer a nulidade da sentença arbitral. Igualmente, no inciso 4, né, for proferida fora dos limites da arbitragem. Então, lembra também do inciso 2º, que diz que emanou de quem não podia ser árbitro. Então, uma pessoa que não foi árbitro foi proferir uma sentença arbitral. Não pode. Né? Aí sim, princípio da inafastabilidade da jurisdição pode se levar ao poder judiciário. No entanto, nem tudo pode se levar ao poder judiciário se tratando de arbitragem, né? As especificações devem ser previstas e estão previstas em lei. Ok, Clebson? Ok, Clebson? Oi, Vinícius. Okay. Beleza? Certo, Clebson? Pronto. Não, a questão aqui eu fiquei com a dúvida aqui, conforme a lei de abuso de autoridade, sobre algumas atitudes de juízes, de magistrados. Sendo assim, essas atitudes, uma atitude igual essa que causou, que provocado o judiciário para anular uma sentença arbitral, pode ter alguma sanção também judicial para com o árbitro que proferiu tal condenação? Pronto. Aí você está trazendo sobre a lei de abuso de autoridade, né? Somente trazendo para os colegas, né? Sobre a lei de abuso de autoridade, que vem especificando as condutas, né, de abuso de autoridade, salvo engano, a lei 13.869, certo, do ano passado, né, a lei 13.869, né, que vem dispondo sobre os crimes de abuso de autoridade, certo? E quem são os sujeitos do crime, né? Lembra que a gente comentou que na lei não há palavra inútil, né? Então, no artigo 2º lá da lei de abuso de autoridade, salvo engano, nós temos os sujeitos do crime, né? Quem são os sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade, né? Temos que qualquer agente público, tá? Tem lá servidor ou não, administração direta, indireta, ou fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estado, né? Pronto. E aí nós temos em seus incisos lá os membros dos tribunais e tribunais de conta, nós temos também membros do Poder Judiciário, membros do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo, né? Servidores públicos, enfim, militares e equiparados, né? Então, quem é o agente público, né? É aquele que exerce, ainda que transitoriamente, certo? Emprego, função, cargo público, né? Mandato público também, vínculo, investidura em cargo público, certo? Lá você vai poder encontrar na lei 13.869 de 2019, certo? Então, a lei especificamente vem trazendo esses sujeitos para a aplicação da lei de abuso de autoridade, né? Quem são os sujeitos ativos do crime? Ela vem trazendo esses sujeitos ativos, né? Não tem o árbitro, né? Mas é matéria, sim, para nossa debruçarmos sobre, né? Até quem quiser aí, escrever um artigo científico, né? É uma matéria muito interessante para debruçarmos sobre, né? Porque na lei de abuso de autoridade não vem trazendo. No entanto, partindo da perspectiva de que o árbitro exerce uma função jurisdicional, né? Pode ele responder pela lei de abuso de autoridade, né? Tem-se que pode sim responder na aplicabilidade do Código Penal,
mais especificamente na lei de abuso de autoridade, pronto, matéria para estudarmos, matéria nova, matéria para novos debates, né? Até possibilidade de escrita de um artigo científico, né? Não vi ainda hoje artigo sobre isso, né? Alguns livros professores podem ter dissertado sobre, mas fica aí a dica, né? E também a orientação, né? Mas avançando ainda, nós temos que, seguindo todas as características da jurisdição, temos que, primeira característica, nós temos a substitutividade, nós temos a inafastabilidade, nós temos a imperatividade, nós temos também a imutabilidade e nós temos também que ela é inerte, certo? A arbitragem, portanto, possui as principais características da jurisdição no geral, certo? Razão pela qual também deve ser reconhecida a natureza jurisdicional da arbitragem, conforme estávamos falando. Tá? Então, conforme Alvim ressalva a atividade, conforme Alvim ressalva, a atividade arbitral seria jurisdição privada, em oposição do exercício da função jurisdicional pelo Estado, certo? E aqui, sobre ainda as principais características da jurisdição, nós temos, primeira, substitutividade, que é o quê? Um terceiro imparcial, estranho à relação entre as partes, substituirá a atuação destas visando a solução de conflito, né? Então, um terceiro imparcial subrogando-se à vontade das partes e resolvendo, solucionando um conflito, característica da jurisdição em geral, né? Que se aplica também à arbitragem. Nós temos também a inafastabilidade, artigo 3º do novo Código de Processo Civil, mais do que simplesmente permitir o acesso de todos ao exercício da jurisdição, o que diz o artigo 3º? Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Então, mais do que simplesmente permitir o acesso de todos ao exercício da jurisdição, é importante ressaltar o quê? Que a jurisdição deve ser prestada de forma adequada, pessoal. Não de forma assodada, rápida, né? Na verdade, tem que ser num devido tempo, né? Célere, mas não de qualquer jeito, né? Não de forma assodada, né? Então, tem que ser apresentada, tem que ser prestada de forma adequada. Ou seja, deve-se sempre conferir instrumento processual suficiente para atingimento do direito perseguido, certo? Ainda nós temos como característica da jurisdição a imperatividade, sendo que, uma vez reconhecido o direito, o Estado juiz fará valer sua autoridade independentemente da anuência das partes litigantes. Então, teve lá uma sentença do juiz. Aí uma parte vai dizer, não concordo com isso não. Recorre. Pronto. Recorre. No entanto, recorreu, transitou em julgado, o Estado juiz vai fazer valer-se a sua autoridade, ok? De forma forçada na esfera jurídica das partes. Aí nós temos outra característica que complementa a imperatividade, que é a aptidão para a imutabilidade, certo? O que seria isso? Que as decisões proferidas mediante o exercício da função jurisdicional tendem a tornar-se imutáveis, desde que esgotados, conforme eu acabei de citar para vocês, ou não utilizados os meios recursais previstos na lei. Então, se uma parte não quis recorrer, ou desde que recorreu, transitou em julgado, formou-se, né, a coisa julgada material, imutável, certo, pessoal? Definitiva por natureza, certo? Então, se tem, conforme o artigo 502 do novo Código de Processo Civil, que denomina-se coisa julgada material
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso, certo? Então, a partir do momento em que não for mais cabível qualquer recurso, conforme eu falei, ou tendo ocorrido o exaurimento das vias recursais, né, não se tem para onde recorrer mais, a sentença ela transita em julgado. E aí se tem um impedimento da modificação de decisão, né, dessa decisão, por qualquer outro meio, né? Então, se tem aí a chamada coisa julgada formal, né? Então, previsão lá do artigo 502 também. Além de que, inerte, nós já falamos exaustivamente nas últimas aulas, de que para que haja prestação jurisdicional, deverá o respectivo órgão ser provocado pela parte interessada. Lá nós temos o artigo 2º do novo Código de Processo Civil, que diz o quê? Que o processo começa por iniciativa da parte, e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, nós temos aqui a afirmação do princípio da inércia da jurisdição. Já explicamos sobre as razões desse princípio, né? Falamos também sobre o princípio do impulso oficial também. Enfim, temos essas características da jurisdição, né, de modo geral, e que aplica-se também à arbitragem, de modo que ela é reconhecida como tem-se também a natureza, né, jurisdicional. Certo, pessoal? Tranquilo? Gente, vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje? Estou à disposição de vocês. Vinícius, boa noite, Erlando. Oi, Erlando, tudo bem? Beleza? Beleza. Diga, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Não é nenhuma dúvida, mas assim, dá para se concluir que o Estado não tem interesse total em ser o tutor da solução de conflitos, né? Tanto que permite ou que abre espaço para essas outras formas. Perfeito. Entre elas, né? E agora, isso provavelmente se deve a toda a evolução e ao surgimento de novos conflitos. Nesse tempo nós estamos vivendo aqui um divisor de águas, né? Um momento histórico importante da humanidade. Sim. E que nos próximos dias, nos próximos tempos, nós teremos muito mais conflitos, né? De cunho trabalhista, de serviços que foram suspensos, enfim. Poderá surgir alguns meios específicos de solução de conflitos, tipo conflitos trabalhistas. Aí, se criar uma instituição de solução de conflitos, você acha que poderá surgir ou nós continuaremos com esses instrumentos de solução de conflitos apenas que nós temos hoje? Boa e muito oportuna, né? No caso, na situação, né? Na realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Você está com a CLT aberta aí? Se não tiver, anote aí o artigo 507A da CLT, certo? O artigo 507 da CLT, o artigo 507A da CLT, ele vem definindo e trazendo como previsão, Gerlando, a arbitragem para solucionar os conflitos de natureza trabalhista. Que interessante, né? Então, no artigo 507, se tem já esse avanço, perspectiva para a arbitragem trabalhista, né? Como uma nova forma de resolução de conflitos, né? Trazido lá
pela reforma de 2017. Mas eu concordo perfeitamente com sua observação, no sentido de que, tendo em vista todo esse cenário, e que novas formas de poder vão se estabelecer, novos conflitos vão existir, e tendo em vista também que o direito ele é dinâmico, o direito ele não é estático, abre sim a possibilidade de surgimento de novas formas de solução de conflitos, né? De outros meios de solução de conflitos. Né? A doutrina vem trazendo meios adequados de solução de conflitos. Não. O poder jurisdicional também é um meio adequado de solucionar o conflito. Né? E os outros meios também são meios adequados de solucionar o conflito. Mas, de fato, e aí entendo e concordo com sua observação, de que vai surgir, na verdade pode surgir novas formas de se resolver os conflitos. Certo? Belezinha, Gerlando? Perfeita observação e muito oportuna no momento que nós estamos vivendo, né? E aí, trazendo ainda na seara trabalhista, que foi a que você citou, nós temos aí a edição de medidas provisórias pelo governo federal, flexibilizando, né, ainda mais a negociação entre empregado e empregador, enfim, matérias para debates numa outra oportunidade, mas devidamente oportuna a sua observação no sentido de que pode sim existir novas formas de solucionar conflito após esse cenário de pandemia, né, advindo do vírus, né, Covid-19. Perfeitamente oportuna a sua observação. Obrigado, Vinícius. Valeu, meu irmão. Estou à disposição, gente. À disposição de vocês aqui. Né? Ô, Vinícius. Com base aí na fala de Gerlando aí, o artigo 507 aqui, eu estava lendo ele. Semana passada houve uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal, na pessoa aí do ministro aí, o Ricardo Lewandowski, ortogando aí a negociação individual da baixa de salários e os sindicatos como mediadores nessa questão aí que o Gerlando tocou aí. Sim. Essa não é passada, né? Que definiu que decidiu que a redução do salário vai ter validade após a manifestação dos sindicatos. Aí, isso, validade imediata, né? Né, de fazer essa análise no momento de crise, né, no momento de crise. Uma ótima observação também. Perfeito. A medida provisória 936, né, 936. Disposição, pessoal. Gente, eu vou só explicar para vocês aqui ainda, né? E aí vocês podem me interromper após isso, não tem problema algum, sobre a nossa avaliação, certo? O nosso coordenador Danilo, ele vai até publicar no grupo de vocês, não sei se já publicou, sobre a nossa atividade avaliativa, né? Nossa avaliação. São algumas observações, né, que venho trazendo para vocês, né, reforçando para vocês. Será no dia 22 de abril, ou seja, semana que vem. Ela vai ficar disponibilizada lá no AVA, na seção 2.4, certo? Do AVA. Os assuntos, primeira e segunda unidade, certo? E no arquivo que eu for disponibilizar para vocês, lá no AVA, vai conter todas as instruções para a realização da nossa avaliação, certo? E a atividade deverá ser enviada para o meu e-mail, conforme o professor coordenador Danilo vai explicar para vocês, né? Vai enviar aí nos grupos para vocês, né? Deverá ser disponibilizada no meu e-mail, certo?
Quem não tiver o meu e-mail pode falar comigo também no WhatsApp, que eu também posso estar passando, né? Em arquivo PDF, e vocês vão ter o horário da aula, né? 30 minutos a mais, né? Ou seja, de 6h30 até as 10 horas da noite, né? Então, vocês vão ter lá, a partir das 18h30, no AVA, no 2.4, atividade avaliativa, né? Valendo 1.000 pontos, né? Nossa avaliação. E vocês deverão enviar para o meu e-mail até as 22 horas do mesmo dia, né? Do dia 22 de abril. Certo? Bem tranquilo, bem fácil, certo, pessoal? Alguma dúvida ainda? Estou à disposição de vocês.